Amanhã será assinalado o Dia do Adolescente. É lei desde 1996. Nosso tema agora é comportamento. Nós vamos conversar com a psicóloga e psicanalista Magda Mello. Muito bom dia, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Manhã RDC. Doutora Magda tem doutorado em psicologia pela Universidade Autônoma de Madrid, capital da Espanha, fez graduação em psicologia pela Unicinos. E eu lhe pergunto, doutora Magda, ao mesmo tempo que lhe saúdo, lhe dou um bom dia, a senhora deve receber, ou ter contato, receber o seu consultório, ouvir comentários de pais e mães que dizem: meu filho ou minha filha são adolescentes, não tem nenhum problema com eles, nem nada, são equilibradíssimos, eles estudam, já estão pensando no futuro, no trabalho, não tem contato com drogas. Por outro lado, no oposto, a senhora deve se defrontar com situações dramáticas de pais que reclamam do comportamento dos filhos. O que estabelece esta diferença tão distante uma da outra? Então, bom dia, Bird, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui novamente, né? Então, o que faz com que um adolescente preocupe os pais, né? Preocupe os professores, a sociedade? Ele está numa linha tênue entre a infância e a adultez, e ali ele experimenta uma independização. Nessa independização, ele vai experimentando e se ligando a grupos. Esses grupos destoam dos valores da família, muitas vezes. Então, quando eles preocupam, é quando eles estão... vamos dizer, perto da utilização das drogas ou já utilizando drogas, em grupos violentos, em grupos, vamos dizer assim, modificando o seu corpo. Então, modificando no sentido de decidirem tatuar-se sem pensar o corpo inteiro, por exemplo. Isso angustia muito os adultos. E a outra questão que angustia os adultos é a entrada, e é natural, né, deles na vida sexual. Então, sempre há preocupações, muitas, algumas preocupações normais dos pais e de quem lida com eles, e outras elas vão em direção a um certo, a uma preocupação mesmo de como será o futuro desse adolescente. O adolescente e a família não podem perder a perspectiva de um futuro saudável para ele, né? Então, eu diria que uma das preocupações maiores possa ser a entrada no mundo das drogas, a entrada no mundo vulnerável, né? E nós sabemos que, inclusive, a nossa realidade impõe certas questões aos adolescentes que, muitas vezes, em algumas comunidades, eles não têm muita escolha. E aqueles que têm, preocupam igual, porque não sabemos o futuro deles. Psicóloga e psicanalista Magda Mello, para concluir, eu lhe pergunto o que a senhora aconselha aos pais que enfrentam problemas nessa fase da adolescência com seus filhos? Olha, quando o adolescente chega a ser um problema, é quando ele não encontrou descarga para as tensões internas, né? E quando ele não tem voz. Então, nós precisamos dar voz ao adolescente. Aí os pais vão me dizer, mas é muito difícil, ele contesta e tudo mais. Ele contesta, ele às vezes até debocha, ele tem um comportamento que distancia, né? Tende a distanciar os adultos. O que acontece? É não desistir. Os pais não podem desistir do seu filho. Eles não podem simplesmente achar que porque ele tomou, vamos dizer assim, muita bebida hoje, tomou um porre, que ele vai ser sempre assim. Ele está experimentando ser diferente da família.
Então, essa é uma perspectiva de leitura. A outra perspectiva seria quando ele já está inserido em algum meio mais difícil. Então, de todo modo, não desistir dos filhos de forma alguma, né? Abrir espaço para falar, dar voz ao adolescente, porque eles falam muita coisa e, assim, ter a cabeça aberta para escutar, né, Band? Porque se os pais dão voz e, ao mesmo tempo, começam com aquele discurso, no meu tempo era assim, ou acho que está errado o que tu está fazendo, e começam a criticar, aí já não tem mais acesso à fala com eles. Então, nós temos que ter acesso, deixar aberto o campo, né, para que eles se coloquem do jeito que eles são, naquilo que eles pensam. E aí nós vamos dar voz, escutá-los e poder, quem sabe, traçar com eles o que eles querem para o futuro e não o que os outros querem para ele. Isso é algo que incomoda o adolescente. Então, nós precisamos resgatá-lo, né, da distância que foi gerada ao longo da infância, ao longo da vida, né, em relação aos pais e aos adultos. Precisamos aproximar ele, né, para poder ter acesso a essa pessoa, né? Ali tem uma pessoa perdida, né? Psicóloga e psicanalista Magda Mello, ficamos muito gratos por sua avaliação tão precisa a propósito desse momento tão delicado e crucial que é a adolescência e pela qual todos nós passamos. Um grande abraço e um bom feriado. Obrigada, igualmente obrigada à oportunidade, obrigada a você. Psicóloga e psicanalista Magda Mello.